Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais essa sessão do Jornada da Segurança do aqui, patrocinado pela ANAP. Meu nome é Paulo Borei, eu sou diretor sênior do IHI, aqui direto de Minneapolis, nos Estados Unidos, onde eu moro. E hoje o tema que nós vamos abordar é um tema bastante importante, no meu ponto de vista, que são as organizações de alta confiabilidade, o efeito dessa alta confiabilidade na segurança do paciente. Então, hoje nós vamos ter a Fernanda Bigolin, que é gaúcha, mas mora em Aveiro, Portugal, um local maravilhoso. Quem não foi ainda, aproveita e visite Portugal, um lugar muito bonito. A Fernanda é especialista em interoperabilidade, confiabilidade. Também teremos a Paula Tuma, minha amiga, a Paula é médica, mora em São Paulo, é diretora de qualidade e segurança do sistema Einstein. E teremos também a Natália Cabrini, que é diretora de estratégia e comercial do Wolters Kluwer, na América Latina. Bom, sem muita delonga aqui, vamos então andar sobre o papel da interoperabilidade e confiabilidade. Fernando, você está aí com a gente? Só um lembrete antes de entrar, é que os certificados de participação serão disponíveis na próxima semana para aqueles que estiveram presentes em todas as sessões. Todas as jornadas são gravadas e estão disponíveis no da ANAP, e os participantes devem enviar suas perguntas via chat. E lembrar que essa jornada está sendo patrocinada gentilmente pela Wolters Kluwer. Então, vamos lá, Fernanda. Com você a palavra. Obrigada, Paulo. Obrigada pela introdução. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse assunto que é extremamente importante para a área da saúde, que é as organizações de alta confiabilidade e a segurança do paciente. É uma área que está sendo introduzida já há algum tempo na área da saúde, então vamos tentar compreender o que são essas organizações de alta confiabilidade, quais são os seus princípios, as suas práticas, os seus benefícios e a relação dela com a área da segurança do paciente. Então, primeiramente, o que são organizações de alta confiabilidade, ou HROs, como elas são conhecidas, da sua sigla em inglês, né? Elas são organizações, essencialmente, que operam em condições de alto risco, mas elas se mantêm com taxas baixas de acidentes. Elas vivem num ambiente que é muito dinâmico, né, e consequentemente, o alto risco. Esse conceito surgiu na década de 80, onde foram estudadas inicialmente na indústria da aviação e da engenharia nuclear, que são indústrias de altíssimo risco. E hoje estamos, então, aplicando esses princípios dessas organizações de alta confiabilidade na área da saúde e temos tido resultados impressionantes e muito positivos. Essas organizações, elas possuem algumas características em comum, né? Justamente por serem de alto risco, de serem um ambiente muito dinâmico, o que elas têm é uma forte cultura de segurança, ou seja, elas prezam a cultura de segurança como um objetivo principal dentro das suas operações. Além disso, elas são muito resilientes. O que elas fazem é criar sistemas para que elas conseguem se recuperar rapidamente de alguma falha, mantendo a continuidade operacional. Ou seja, elas conseguem voltar ao seu normal muito rapidamente, sem prejudicar a continuidade operacional. Um outro ponto muito comum que essas organizações, uma das características comuns dessas organizações, é que elas têm uma liderança muito comprometida em promover essa cultura de segurança e, além disso, garantir recursos para manter essa alta confiabilidade e essa cultura de segurança nessas organizações.
Um outro ponto muito importante é que essas organizações, assim como na nossa vida pessoal, né, é claro, somos geridos por alguns princípios que nós defendemos, e essas organizações também defendem alguns princípios. E esses princípios, elas não abrem mãos deles. E são 5 princípios. Quais são eles? O primeiro é a grande preocupação com falhas. Ou seja, elas tentam identificar e antecipar pequenos problemas antes que eles se tornem grandes, a ponto de, por exemplo, pôr em causa o cuidado do paciente. Isso levando para a visão da saúde. Outro princípio, o segundo, é que elas são muito resistentes em simplificar operações. Ou seja, na nossa vida, simplificar é importante, né? Justamente para ter agilidade e etc. Mas quando simplificamos demais, podemos deixar passar alguns pontos falhos e que possa comprometer a segurança e o cuidado do paciente. Outro princípio é a acessibilidade com as operações. Ou seja, essas organizações estão sempre muito comprometidas e de olho com a linha de frente. É porque é nessa linha de frente que é onde o cuidado do paciente realmente acontece. O outro ponto é a resiliência. Como eu comentei, elas são muito rápidas em manter a sua operação normal, sem comprometer os cuidados. O último ponto e o último princípio em que elas defendem é a consideração muito forte com a expertise que elas possuem dentro da organização. Isso significa que a tomada de decisão não necessariamente é tomada somente por pessoas a nível hierárquicos elevados, ou gestão de topo, enfim. Elas dão a oportunidade para quem tem a expertise no assunto de poder tomar decisões. Isso se torna muito mais fácil e muito mais rápido no momento em que tem que tomar uma decisão, porque como elas são organizações de alto risco, as coisas acontecem. E a necessidade de tomar decisão é naquele momento. Então, as pessoas com expertise têm capacidade e são orientadas para isso. Então, isso são os 5 princípios que elas não abrem mão. Esses princípios têm alguns impactos, né, que são muito notados, né, e esses pontos são muito visíveis, levando esses pontos para a área da saúde. Podemos ver que os impactos muito fortes são na redução de erros durante a assistência de saúde, né, onde são adotados esses princípios de acordo com cada organização, para que haja uma redução desses erros durante a assistência de saúde. O outro impacto também é a melhoria contínua, né, em função de haver sempre aquela preocupação, uma cultura de segurança muito forte, há sempre aqui uma melhoria contínua. E um outro ponto, que isso é visto não internamente, mas também fora, é maior confiança. Maior confiança por parte dos pacientes, dos familiares, ou seja, a organização e os próprios profissionais passam a ter mais confiabilidade dos seus próprios pacientes e quem os acompanha, os familiares, enfim. Esses princípios, então, das organizações de alta confiabilidade, eles podem ser adaptados e aplicados em cada contexto em cada contexto dentro da organização de saúde. E deve ser sempre adaptado de acordo com o contexto, com o objetivo de melhorar sempre a qualidade do serviço para garantir maior segurança do paciente. Existe um estudo que foi publicado agora, recentemente, em 2024, em fevereiro, e esse estudo, ele fala muito da redução e prevenção de erros, né, durante o atendimento. Esse estudo, então, ele traz alguns valores que nos preocupam, né, esses dados foram com base na realidade dos Estados Unidos. E o que esse estudo identificou é que 1 a cada 20 pacientes hospitalizados contrai uma infecção hospitalar nos Estados Unidos. E outro ponto que é importante é que os erros durante a assistência de saúde é a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos.
E aqui erros são, eu vou citar aqui alguns exemplos, mas claro que pode ser, existirem outros, erros nos diagnósticos, erros de medicação, que é muito, acontece muito também, falhas cirúrgicas, infecções adquiridas durante o internamento hospitalar, e isso, no fundo, acaba gerando elevados custos, diminui a segurança do paciente e, consequentemente, a confiabilidade na instituição e, enfim, até nos próprios profissionais. Um estudo publicado agora recentemente, o ano passado, no Brasil, o estudo foi publicado em 2023, mas são com dados anteriores à pandemia ainda. Ele identifica que 55 mil pessoas morrem por ano devido a erros durante a assistência de saúde. Se formos ver, é um número elevado. Vamos pensar que o país é grande. Sim, é grande, mas 55 mil pessoas por ano é um número muito elevado. E os hospitais, então, adotam esses princípios de alta confiabilidade. Muitos hospitais já utilizam esses princípios e conseguem mostrar alguns resultados que são muito surpreendentes. Existe um hospital, eu vou falar aqui de 2 casos, os 2 casos aconteceram nos Estados Unidos. Um hospital, então, em 2005, ele tinha uma média de um evento adverso de segurança sério a cada 21 dias. Então, foram implementados esses princípios, e atualmente eles têm centenas de dias de intervalo entre um evento adverso e outro. E o que eles fizeram que estratégias eles tomaram para que esse número reduzisse? Então, eles identificaram aqui 2 pontos. Primeiro, claro, sempre falando em segurança, né? Criaram uma cultura de segurança muito forte e, dentro das equipes, eles criaram um personagem, digamos assim, que seria um instrutor de segurança. Ou seja, é uma pessoa que toma essa responsabilidade e ajuda o resto da equipe. Então, quando essa pessoa, ela percebe que existe aqui a possibilidade de haver algum evento, ela dá um feedback para o colega, olha, isso pode acontecer, dá um feedback para o colega, e depois existe, eles chamam de transparência, né? Eles fazem uma análise da causa raiz daquele evento e tomam um plano de ação. E esses profissionais da equipe como um todo são convidados para ouvir o que deu errado e como que a liderança pretende corrigir para que isso não volte a se repetir. Ou seja, são as 2 estratégias que esse hospital adotou e conseguiu ver melhoras significativas nos eventos sérios que ocorriam em 2005. Um outro hospital também que eu vou citar aqui é que, com a aplicação desses 5 princípios, conseguiu reduzir em 25% o erro da medicação. Isso é um número expressivo. Foi uma melhoria que levou à satisfação tanto da equipe quanto dos pacientes, né? Isso melhora, essencialmente, a confiabilidade da organização. Recentemente também foi publicado nos Estados Unidos um estudo que, em média, 40% dos pacientes não confiam nas organizações de saúde e nos profissionais. Isso é alarmante, não é? O que nós precisamos é confiar em quem nos vai cuidar, quem vai cuidar da nossa saúde, né? E isso mostra a importância de investir numa cultura de segurança dentro das organizações de saúde e promover esse comprometimento com a segurança em todos os níveis, porque a segurança não é restrita só à equipe de segurança, só à equipe de auditoria, ela deve ser transversal em toda a organização, né? Além disso, é preciso promover uma comunicação para que é um dos pontos e uma das atividades que devem ser empregadas para promover esses princípios, é haver uma comunicação aberta, né? Promover o diálogo, a comunicação entre as próprias equipes e dentro da própria equipe. Muitos estudos indicam, e a prática comprova, que a liderança tem um papel muito importante na construção dessa cultura
de segurança, né? E em alcançar a alta confiabilidade e manter a alta confiabilidade na organização. Porque a alta confiabilidade, ela é alcançada, mas ela precisa ser mantida, né? Não é, vou chegar no ponto em que eu, sim, estou com alta confiabilidade, tenho segurança, mas ela deve ser mantida. Assim, em todas as áreas. E é preciso ter um comprometimento da liderança que abrace essa causa e dissemine esse comprometimento de forma transversal em toda a organização. Como eu falei, não é um assunto restrito só à área de segurança, né? Então, para manter esses níveis, para alcançar esses níveis elevados e mantê-los, é preciso, então, algumas práticas, né? E vou citar aqui algumas práticas que podem ser utilizadas. Capacitar e treinar as equipes para elas estarem preparadas para agir rapidamente sempre em questões, em momentos de adversos, né? Promover um trabalho em equipe e o engajamento, que é muito importante ter os profissionais engajados para que haja uma melhor qualidade dos serviços. Um outro ponto, como eu citei no hospital, analisar os dados do passado para identificar áreas de melhoria. Ou seja, sempre que houver os incidentes, como nós vimos, um evento adverso, analisar essa causa raiz e tomar medidas de melhoria para que no futuro isso não aconteça. Uma outra prática é ter processos bem padronizados. Isso facilita muito no desenvolvimento do trabalho diário. Ter dados de qualidade para análise. E aqui eu poderia citar que mais importante do que ter um grande volume de dados é ter qualidade desses dados, né? Que nada adianta ter dados e não conseguir tomar decisões em cima desses dados por esses dados não terem qualidade. E aqui eu poderia citar a interoperabilidade, né? Não é o nosso foco, mas ela tem um papel muito importante na construção de sistemas interoperáveis, com o objetivo de melhorar a qualidade e a confiabilidade dos dados dos pacientes. Assim, para quê? Para que quando se analisa esses dados, para tomar decisões, são decisões que são mais credíveis, porque os dados estão com alta qualidade. Então, é possível tomar melhores decisões. E muitas vezes, nas nossas bases de dados, temos muitos dados, mas qual é a qualidade desses dados? Né? Nós sabemos que as mudanças envolvem muitos desafios, e aqui, quando se fala na adoção desses princípios de alta confiabilidade nas organizações, é claro que também há barreiras, há muitos desafios, e às vezes há muito entrave. Não é um processo simples, né, de ser implementado, mas, claro que com muito esforço e muita dedicação, chega-se no ponto em que se tem alta confiabilidade dentro da organização. Alguns pontos aqui que eu vou citar, que são alguns desafios, muita resistência à mudança. Isso em qualquer área onde há mudança, há muita resistência, e é preciso saber lidar com isso. Encontramos muitas limitações de recursos. Claro que, para tomar algumas medidas dentro de alguns princípios, não há necessidade de, essencialmente, grandes recursos. Mas, em determinados casos, é preciso, sim, analisar cada caso, e muitas vezes é necessidade de recursos, e muitas vezes são limitados. E a complexidade do sistema com que as organizações de saúde são inseridas, né, porque é um ambiente muito dinâmico, e aqui também é preciso gerir como se intervém e como aplicar essas mudanças dentro dessas organizações que são tão complexas, né, e o ambiente muda muito. Essas aplicações, a aplicação desses princípios, certamente que geram alguns benefícios, né? Tanto para a organização, como para os profissionais,
e são visíveis, inclusive, obviamente, pelos pacientes, pelos seus familiares, e eu vou citar aqui, por fim, alguns benefícios que as organizações obtêm ao implementar esses benefícios das organizações de alta confiabilidade. E são muito perceptíveis, né? Claro que as mudanças não acontecem de hoje para amanhã, né? Como tudo na vida, há de ter um período de tempo, mas são notáveis. E aqui vou citar um dos primeiros benefícios, que é a redução de erros e eventos adversos, ter uma cultura de segurança muito forte, aqui tem uma importância significativa para todo o processo operacional da organização, resiliência em se adaptar a qualquer incidente ou falha que ocorrer, a confiança dos pacientes e dos seus familiares, melhora a comunicação, melhora a colaboração dos profissionais, há um maior engajamento de toda a equipe, porque eles se sentem parte da organização, eles abraçam a causa e a linha de frente consegue desenvolver um trabalho com melhor qualidade. Há aqui aprendizagem e melhoria contínua. A nível profissional, podemos falar em crescimento profissional, né? A pessoa consegue ter uma visão, bom, eu consigo desenvolver o meu trabalho melhor, consigo ser útil, consigo ajudar a construir uma cultura dentro da minha empresa, a pessoa se sente valorizada, e aqui também aumenta o crescimento profissional. Para a organização, aqui é muito importante a redução de custos a longo prazo, né? Porque redução de erros e eventos adversos diminui os custos. Temos aqui a liderança mais comprometida, isso ajuda muito também a manter essa cultura de segurança. E os processos padronizados. Os processos padronizados ajudam o trabalho diário, né? Facilita muito o desenvolvimento da linha de frente. Essencialmente, era isso que eu tinha, Paulo, para falar sobre organizações de alta confiabilidade. Bom, muito obrigado, Fernanda. Você trouxe reflexões, primeiro, parabéns, né, assim, que maravilha de tema, e como que você conseguiu aí fazer uma viagem com a gente, desde a definição do que é uma organização de alta confiabilidade, né, e interessante que você disse que mesmo sendo as organizações que têm alta confiabilidade, elas não reduziram a complexidade. Elas continuam organizações complexas, mas elas reduzem os eventos adversos, os erros, por ser uma organização de alta confiabilidade. E você trouxe aqui as consequências e os primeiros princípios, né, que são princípios fundamentais, que eu encorajo vocês a lerem um pouco mais sobre esses princípios, né? A Fernanda falou de 5 princípios fundamentais e algumas necessidades que as organizações precisam para atingir essa alta confiabilidade. E a Fernanda, você reforçou muito o papel da liderança, né, Fernanda? Assim, a liderança tem um papel fundamental de criar as condições para que a organização se torne uma organização de alta confiabilidade. Então, essa é uma reflexão importante. E o papel da liderança, pela sua fala, Fernanda, não é muito de resolver os problemas, mas criar as condições, dedicar tempo, ser o exemplo para a organização e melhorar a comunicação e etc. E você também disse uma coisa muito importante, é que para que essa organização atinja esse nível, ela precisa usar métodos de melhoria contínua, que seja Lean, que seja o modelo de melhoria do IHI, que seja outros modelos, mas a organização precisa escolher um modelo para melhorar continuamente. E a melhoria não vai acontecer espontaneamente. Eu preciso intencionalmente introduzir um método para melhorar e controlar a qualidade. E eu aprendi algo novo hoje, Fernando, com a sua fala, e eu vou dizer o que eu aprendi,
que foi o instrutor de qualidade. Achei muito interessante essa experiência, eu não conhecia, e esse instrutor de qualidade na organização, ele olha, ele conversa com as equipes, ele alerta sobre as possíveis consequências daquele erro e analisa. E eu gostaria aqui que vocês pegassem um papel e escrevessem algo novo que vocês aprenderam hoje. Né? Vamos fazer uma pausa aqui de 30 segundos e peguem um papel ou reflitam um pouquinho. Nós vamos ficar aqui 30 segundos em silêncio para vocês pensarem o que eu aprendi algo novo hoje. O que foi surpreendente para mim? Então, 30 segundos de silêncio para vocês refletirem sobre algo novo que vocês aprenderam com a fala do Fernando. Muito bem, espero que vocês tenham refletido e falar, olha, aprendi algo novo, que legal, que bom que eu aprendi algo novo hoje. Então, agora nós vamos passar da Fernanda para a Paula Tuma, tá? que é médica. Eu não sei se as perguntas vão ser no final. Sérgio, Beatriz, vocês preferem no final, né? Ok, então, ou vocês, por favor, continuem a mandar perguntas e, ao final, a gente vai ter um tempo aqui para discutir essas perguntas. Eu gostaria agora de convidar a Paula Tuma, que é médica, minha amiga, e nós estamos aí juntos nessa jornada de melhoria contínua há mais de 10 anos, né, Paula? Então, é um prazer muito grande tê-la aqui hoje. A Paula é infectologista, ela é diretora de qualidade e segurança do sistema Einstein, e a Paula é especialista em melhoria, tem uma vasta experiência aí, tanto na área de prevenção de infecção, mas também para melhorar o sistema como um todo. Então, Paula, eu estou muito curioso de te ouvir hoje, quero aprender algo novo com você, e com você a palavra. Obrigada, Paulo, obrigada a todos por essa transmissão, a ANAP, pelo convite de estar aqui com vocês. Espero não ser repetitivo, que a Fernanda abordou muito bem alguns aspectos das instituições de alta confiabilidade, mas eu vou retomar aí os principais pontos que a Fernanda trouxe, tentando trazer isso, o lado prático e o lado operacional de como a gente faz isso dentro de instituições de alta confiabilidade. Então, retomando aí, tem alguns aspectos que a gente sempre olha, né? A preocupação com a falha, e eu vou repassar cada um deles. Então, quando a gente fala de preocupação com a falha, o que a gente está falando? A gente está falando de estar sempre olhando para uma melhoria contínua, para uma visão. O que nós queremos? Nós queremos taxas de evento adverso zero. A gente vai conseguir rapidamente? Não, a gente não vai conseguir rapidamente, mas a gente consegue criar um processo de melhoria contínua dentro das instituições, onde aos poucos a gente vai avançando dentro das nossas metas e a gente consegue ter essa mentalidade. Então, instituições de alta confiabilidade, elas se fala muito mais a partir da mentalidade da instituição e os processos que ela criou em torno dessa mentalidade para desdobrar essa mentalidade dentro da instituição, do que apenas dados, né? Então, a Fernanda falou muito bem sobre a preocupação com falha, e a preocupação com a falha é isso, é como a gente institui dentro das instituições um processo de melhoria contínua. E como o Paulo trouxe muito bem, não é possível trazer melhoria contínua ou a mentalidade de melhoria contínua se a gente não tiver um método. Não importa que método você vai usar, não importa se você tem uma tribo só dentro da sua instituição, a gente sabe hoje que as instituições têm mais de uma tribo, né? Pode ser ágil, pode ser lean, pode ser modelo de melhoria. O que importa é que quando você trace uma meta ou quando você determine essa abordagem de melhoria contínua, junto dela, para os diferentes processos ou projetos, você tenha qual é a metodologia e que as pessoas sejam educadas dentro da metodologia, que elas sejam apoiadas para que elas consigam usar a metodologia. Então, esse é um aspecto que o Paulo trouxe, também apoiando a Fernanda, que é um aspecto muito importante. Então, não basta a gente falar que precisa melhorar, a gente falar que apoia a melhoria contínua, a gente estabelecer metas, mas a gente também tem que falar qual é o método de trabalho que vai ser utilizado.
Bom, o segundo aspecto é a relutância em simplificar, né? O que quer dizer relutância em simplificar? É que a variação dos processos, ela não é desejada. Então, quando você tem variação de processo diferente, ou seja, o que é variação de processo, gente? O processo está desenhado de uma maneira. Como é que eu atuo no dia a dia? Será que no dia a dia os meus colaboradores, de fato, atuam naquele processo da maneira como é desenhado? Ou será que eu tenho um desenho de processo na minha cabeça como diretora, tem outro no papel e tem outro que acontece no dia a dia da instituição? Isso tudo precisa estar alinhado e qualquer variação nesses processos, ela não é desejada e ela deve ser avaliada. Por que aconteceu? Quais são as barreiras que levaram a esse desvio de processo? Então, essas barreiras devem ser removidas, e aí a área da qualidade tem um papel importante em identificar essas barreiras e estar removendo todas essas barreiras. E daí eu já entro um pouquinho na questão da sensibilidade das operações, né? O que quer dizer sensibilidade nas operações? Quer dizer que a liderança que está ali dentro daquela operação, daquele processo, bem como a linha de frente que está ali naquele processo, eles conhecem as principais falhas do processo. E eles estão atuando nessas principais falhas. Então, os dados e as dificuldades e as barreiras são conhecidas e existe aí um caminho a ser perseguido, mas elas são conhecidas, elas são discutidas, elas são debatidas e existe ao menos uma tentativa de romper essas barreiras. Algumas a gente não consegue atuar imediatamente, daí a gente brinca, né, Paulo, que vamos pôr elas no estacionamento e no momento apropriado a gente vai atuando, mas a gente não esquece delas, a gente não a gente sempre tenta abordar de alguma maneira e nós conhecemos quais são as nossas dificuldades, isso é muito importante. E a Fernanda daí falou um pouquinho de comprometimento com a resiliência, né? Onde a gente tem falha, onde a gente vê oportunidade, em sistemas complexos. Se a gente não for resiliente dentro do que a gente acredita, dentro de qual é a nossa missão, visão, propósito, a gente vai acabar desistindo e seguindo para outra rota. Então, existe uma necessidade de resiliência institucional. E como é que você cria essa resiliência institucional? Eu vou falar um pouquinho mais das camadas daqui a pouco, mas a resiliência institucional você cria através de feedbacks contínuos, né? Não basta ter o dado e conhecer as barreiras. A gente precisa dar feedback, tanto para a liderança, quanto quem está na operação, os colaboradores da linha de frente, de como está a atuação deles, como está esse processo, se esse processo está sendo positivo, se não está sendo positivo. E claro que aí entra um outro aspecto, a importância da gente ter um padrão de feedback, para a gente atuar de maneira justa e dentro da cultura de segurança, né, dentro da segurança psicológica. Segurança psicológica é um conceito muito importante para a gente conseguir desdobrar uma cultura de segurança. Então, uma instituição que não vive um ambiente de segurança psicológica, dificilmente é uma instituição que vai conseguir falar sobre os seus erros, vai poder discutir suas barreiras e vai conseguir atuar sobre elas. Então, esse é um aspecto também que a gente tem que fomentar, essa transparência de dados, essa discussão sobre os nossos erros, as nossas oportunidades, um feedback aberto, transparente, honesto, mas também com muita compaixão e com muita educação, né? Porque todos vêm trabalhar com a melhor das boas vontades. A gente já vai voltar nesse aspecto. E por último aspecto de uma instituição que tem a mentalidade de alta confiabilidade é a mentalidade da gente estar comprometido com a ciência, da gente estar comprometido com a evidência científica. Então, os processos devem ser desenhados e sempre olhados por especialistas. Esses especialistas vão trazer para a gente o quê? Eles vão trazer para a gente a melhor evidência científica nesses processos. Um exemplo claro que eu sempre puxo, né, como eu sou médica infectologista, são os bandos de prevenção. Os bandos de prevenção existem na literatura e a gente deve seguir a melhor evidência em relação a esses bandos. Claro que a gente sempre chama atenção, né, aqui dentro do Einstein, no Institute for Healthcare Improvement, o IHI, que, embora o desenho do processo tenha que ser feito por especialistas e sempre baseado na melhor evidência, é sempre importante também a gente
para onde as coisas acontecem, para a linha de frente, para assistência, e testar como esse processo vai acontecer. Mas não é o que, é o como que nós vamos testar. Nós vamos testar qual é a melhor maneira de levar isso para a nossa linha de frente, de levar isso para as nossas, os nossos colaboradores, né? Qual a melhor forma deles fazerem. E daí, aí sim, cabe a gente testar essas mudanças, a gente usar o PDSA, que no caso do IHI é a metodologia que se usa para a gente testar as mudanças. Mas eu queria voltar num aspecto que é, esses conceitos são usados dentro de sistemas, né? O sistema de saúde, né? Então, os hospitais são sistemas de saúde. Esses sistemas de saúde não se faz alta confiabilidade sem comprometimento de todo o sistema. Não é a área da qualidade que vai instituir uma instituição de alta confiabilidade, é o sistema. Então, isso começa da onde? Começa da nossa governança. Então, ter uma governança dirigida para alta confiabilidade, dirigida para uma cultura de segurança é fundamental. Então, começa da onde, gente? Começa da nossa alta liderança e do desenho que essa alta liderança vai fazer para que isso se desdobre por toda a instituição. Então, isso tem que estar na cabeça da nossa liderança. E os nossos líderes precisam ser também, eventualmente, educados em relação à qualidade de segurança, a essa cultura de segurança e o quanto isso vai dar retorno para eles, inclusive financeiro, porque redução de evento adverso, redução de desperdício, né, que são coisas que a gente faz comumente dentro de qualidade de segurança, também tem um retorno financeiro e eles devem ser educados de como a gente pode fazer isso com uma maneira muito positiva, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de experiência do paciente. E daí sim, depois de criada uma governança que participa, né, desde a alta liderança, fala de qualidade de segurança, apoiada em dados, recebe dados, tem um dashboard que acompanha, conhece seus dados, nós temos daí a outra camada, que é o departamento de qualidade, que tem como missão fazer essa segunda camada de desdobrar agora, além de tudo, para a linha de frente, para analisar todos os eventos adversos, para verificar os processos, para ajudar a remover barreiras e estar cada dia mais na linha de frente. Eu sei que nós da qualidade temos muito trabalho burocrático dentro da sala, mas é fundamental também que nós estejamos com a linha de frente, entendendo quais são as barreiras, ao lado deles, para imediatamente romper qualquer barreira que surja, né? Então, nesse processo, é nosso papel também ajudar na educação dessas pessoas, na facilidade de apoiar em algum método de melhoria que eventualmente elas precisem, a desenhar os processos da melhor forma, apoiar nos dados. Os dados, como a Fernanda falava, são fundamentais. Então, a gente precisa ter definição operacional, qual é o numerador e o denominador desses dados. Todos conhecem, todos entendem da mesma maneira, todo mundo coleta o dado da mesma maneira. Se a gente não coleta um dado e não tem um dado confiável, dificilmente a gente vai conseguir tomar uma boa decisão em termos de gestão e inclusive de linha de frente, para entender as nossas oportunidades e criar um bom plano de ação. Então, os dados são base de tudo. E, por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o lado humano da mudança, que a Fernanda falou, um pouco que eu achei muito interessante, até anotei aqui, que a resistência à mudança é esperada. E é isso mesmo, a resistência à mudança é esperada. Então, a gente tem que mudar um pouco a nossa mentalidade de como a gente vê essa resistência à mudança. Então, a gente deve não ver a resistência à mudança só como algo negativo, um fardo que a gente tem que carregar, mas como algo positivo, de que as pessoas se importam com aquele processo e a gente pode abraçar essa resistência como algo que leve a gente eventualmente a um terceiro caminho. Então, se aquela pessoa está resistente àquele processo, é porque ela se importa com aquele processo. Deixa eu ficar curioso, deixa eu ouvir aquela pessoa e conversar com ela e ver, será que nós não temos um terceiro caminho, uma terceira via para a gente desenvolver esse trabalho? E além dessas conversas que a gente precisa ter e esse caminho que a gente precisa ver, a gente também pode sempre começar a mudança de processo com aquelas pessoas que estão mais engajadas e a gente vai em paralelo quebrando as resistências, não vamos direto na resistência, vamos buscando em paralelo quebrar as resistências, mas trabalhando com quem já está engajado, para quê? Para que a gente não demore para conseguir mudar os nossos processos
Claro que esse é um processo lento, mas todas essas mudanças de mentalidade podem levar a gente a acelerar o nosso sistema nessa direção. E por fim, gente, não esquecer que os nossos colaboradores, eles valem ouro, eles saem sempre para fazer o melhor deles quando eles vêm trabalhar nas nossas instituições. Muitas vezes eles encontram processos pouco padronizados ou não bem padronizados, variação em qualidade de segurança nunca é desejada, e nós temos que apoiá-los, a ajudá-los a desenhar esses processos de maneira que não haja variação, de maneiras que eles consigam entender e executar em segurança, tanto para os pacientes quanto para eles, que também é outro aspecto bastante importante. Paulo, minhas considerações sobre a fala da Fernanda e sobre a sua fala eram essas, estou à disposição. Paula, muito obrigado, brilhante como sempre, né? E adorei, assim, achei sensacional. Você toca em alguns pontos aqui fundamentais, né? E eu começaria pelo fim, que você diz, olha, os nossos colaboradores valem ouro. O problema é o sistema, né, Paulo? É o sistema mal desenhado. Então, eu me lembrei de uma frase do Paul Batalda, né, que a gente fala muito, é que todo sistema é perfeitamente desenhado para obter o resultado que obtém. Ou seja, se eu não mudar o sistema, eu não vou mudar o resultado. Então, o foco não deve ser em tentar consertar as pessoas, mas é a gente trabalhar, criar um melhor sistema, porque, como você disse, todo mundo vem com as melhores intenções para trabalhar. Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou errar de propósito. Né? Quer dizer, 99,99% não pensam dessa forma. Né? Então, gostei muito dessa sua visão de sistema, né? E adorei a sua ideia de encarar a resistência de uma outra maneira, com curiosidade, né? Ao invés de falar, pessoa resistente, nossa, essa pessoa está resistente, deixa eu entender isso, né? Essa curiosidade com o resistente, né? E você chamou atenção também, Paulo, que a organização ela precisa definir o que é normal na organização. Por exemplo, o normal que a Toyota usa muito no sentido assim, como é que eu quero fazer isso? Eu quero prestar cuidado com zero de dano. Então, definir esse norte verdadeiro, né, o que é normal na organização, você falou que é muito importante. E, de novo, você falou da necessidade de usar um método para melhoria contínua, e eu aprendi algo novo hoje, Paulo, com você. Você falou uma coisa muito interessante, que uma das formas de melhorar a resiliência nas organizações é com feedback. Eu nunca tinha pensado nessa relação entre resiliência e feedback, né? Mas não é qualquer feedback. Você falou assim, olha, tem que ser um feedback padronizado, eu preciso ter um modelo para dar feedback. E você falou uma coisa muito bonita, que é preciso ser feito com muita compaixão, camaradagem, né, olhando a questão da segurança psicológica, focando no sistema e não na pessoa, porque, de novo, as pessoas não vêm para errar. Ela erra, ela é a segunda vítima do erro, né, porque o sistema que induziu ela ao erro, na maioria das vezes, né. Então, gostei muito disso e a sua ênfase na ciência, em usar ciclos de melhoria contínua, usando o PDSA, gostei muito disso, e você, de novo, como a Fernanda chamou a atenção da liderança. Como a liderança é fundamental em tudo isso, como a liderança é particularmente um pilar dessa questão da cultura de segurança. Você citou muito essa questão da cultura de segurança. Então, de novo, gente, agradecer enormemente a Paula, e vamos dar 30 segundos aqui de reflexão. O que eu aprendi de novo hoje com a Paula? Então, 30 segundos de silêncio para vocês pensarem, anotarem no papel, ou simplesmente pensarem o que vocês aprenderam de novo hoje aqui. Então, vamos lá.
Ok, gente, essa reflexão não é só agora não, tá? Continue refletindo dia, semana, mês, né? E se transforme com essa interação aqui, com o talento da Paula, da Fernanda, né? Então agora, Paula, nós vamos fazer uma outra guinada aqui. A Fernanda falou muito dos conceitos, ela trabalhou muito nos conceitos, você um pouco mais na prática, na sua vivência dentro do Einstein, e também trouxe conceitos muito importantes. E agora a gente queria ouvir um pouquinho a Natália Cabrini, que mora em São Paulo, é brasileira, e ela é diretora de estratégia comercial da Wolters Kluwer, na América Latina. E, Natália, seja muito bem-vinda, estou muito curioso também, estou aqui com minha canetinha e meu bloquinho, anotando o que eu vou aprender de novo com você, tá? E tá estimulo a todos também a refletirem sobre isso. Obrigado. Obrigada, e que responsabilidade, hein, Paulo? Depois da Fernanda e da Paula, chega a Natália. Bom, então deixa eu me apresentar aqui rapidamente para todos. Eu trabalho na Wolters Kluwer, e a Wolters Kluwer ela é uma companhia que nasceu lá em 1830, com alto comprometimento em trazer evidência científica para as diferentes comunidades, diferentes áreas de conhecimento. Uma dessas áreas de conhecimento é a área da saúde. Então, a gente tem algumas soluções, como talvez aqui o mais conhecido dentro do Brasil, UpToDate. A gente tem UpToDate Lexidrug, a gente representa e distribui exclusivamente o New England Journal of Medicine, o JBI Collection, a gente tem software para fazer, onde fica um repositório de projetos de pesquisa e de qualidade contínua, que é o que chama Office Synthesis. Então, a gente está dentro desse fluxo de trabalho, e a gente tem uma parceria com a ANAP, já é o segundo ano que a gente tem feito uma pesquisa junto à comunidade dos hospitais da ANAP, para entender como tem sido, assim, qual que é a preocupação, como estamos evoluindo dentro da qualidade e segurança do paciente dentro da comunidade aqui de hospitais ANAP, cobrindo o Brasil. E a gente refez essa pesquisa agora em junho desse ano, e eu queria trazer hoje alguns pontos dessa pesquisa que chamam bastante atenção, né? Acho que o primeiro ponto dessa pesquisa que a gente, inclusive, a partir de hoje vai ficar liberado para toda a comunidade, e vocês vão poder ter acesso a esses dados mais detalhados, a gente percebe o seguinte: houve um aumento do interesse em participar desse tipo de pesquisa. Então, no ano passado, a gente teve 74 instituições ANAP que participaram desse estudo, e esse ano a gente está falando de 90 respondentes dessa pesquisa. É um percentual, assim, considerável, né? Ou seja, o tema, ele é importante e cada vez mais chama atenção. Então, as pessoas estão querendo contribuir para a criação de mais conhecimento dentro da área. Quando a gente pensa especificamente dentro do universo de onde a gente trabalha, que é esse comprometimento com a divulgação, com acesso à evidência científica dentro da comunidade clínica, né, não só dentro dos hospitais, mas também dentro das escolas médicas, a gente viu um aumento expressivo no uso de soluções de suporte à decisão clínica. Então, os médicos, enfermeiros, odonto, nutri, físio, têm cada vez mais utilizado curadoria de conteúdo científico, literatura primária dentro da área, dentro das suas organizações para se manterem informados e para alguns suportes dentro da decisão clínica. A gente viu esse percentual aumentar de 2023 para 2024, quando a gente faz essa pesquisa, né? Então, em 2023, a gente via lá
80%, quase, das 78% das instituições com algum tipo de solução de suporte à decisão clínica. Quando a gente vem para 2024, a boa notícia é que, assim, a gente já está falando de 92% dos respondentes que estão utilizando essa evidência dentro do dia a dia do seu trabalho nas instituições. Acho que, e esse número chamou a atenção a gente faz também esses trabalhos em outros países e chamou bastante atenção como isso está forte dentro da comunidade aqui da ANAP. E como que essas soluções de suporte à decisão clínica têm sido utilizadas, né? Basicamente, ajudando na redução da variabilidade clínica indesejada. A gente falou aqui de buscar evitar a preocupação de evitar eventos adversos. A gente ouviu aqui falar muito da preocupação com a falha, e aqui a gente vê, então, uma das respostas dos respondentes, a principal resposta, né, que a gente teve nesse trabalho foi que as soluções, elas suportam a redução de variabilidade clínica indesejada. A segunda é que elas ajudam a trazer mais confiança para a decisão médica. A gente tem um trabalho que a gente acompanha junto dentro de uma solução específica que a gente tem, que a gente faz, a gente pergunta para o usuário final, quanto que a gente ajudou aqui na sua decisão, na sua tomada de decisão. A gente vê que ao ter acesso também à informação, isso aumenta a confiança da linha de frente, né, quando você está ali perto do paciente. 33% dos usuários afirmam que eles, em média, tá, no Brasil, e isso pode ser medido instituição por instituição, mas em média no Brasil, 33% das vezes que ele utiliza uma ferramenta de suporte à decisão clínica, ele muda a sua opinião. 50%, 55%, ele ajuda a afirmar. Então, isso aumenta a confiança dele de que ele está fazendo a melhor prestação de serviço ali, fazendo o melhor atendimento do paciente e, consequentemente, aumentando a segurança dele, né? Quando a gente pensa aqui, fazendo um pouco a conexão com o que a Fernanda e a Paula falaram aqui, né, onde que essas soluções de suporte à decisão clínica e o acesso a evidências, a estudos de evidência científica podem colaborar dentro de uma organização de alta performance, de alta confiabilidade, né? Ajudar a oferecer critérios para os colaboradores dentro da linha de frente, né? Mas eu acho que isso a gente ouve de feedback de muitos clientes e aparece isso também na pesquisa, ao ajudar a disseminar o aprendizado sobre essas melhores práticas e ter acesso a melhores práticas, a benchmarks dentro dessas soluções, para que depois as equipes possam repensar como adaptar isso aos processos no dia a dia, que aqui seria o terceiro um terceiro uso, assim, que a gente vê, e isso sai também dentro dessa pesquisa da ANAP. E acho que, assim, para colocar talvez um pouco mais de emoção aqui, não que a gente já não tenha um monte de desafios, mas muitos dos desafios que a Fernanda falou hoje e a Paula falou também, isso saiu dentro da pesquisa aqui com esses 90 respondentes da ANAP. Quando a gente fez uma pergunta, né, e falou assim, olha, quais são os principais desafios para fazer uma implementação, para ter melhores práticas nas organizações de alta complexidade, quais são os maiores desafios aqui dos hospitais ANAP? Vamos lembrar que a gente está falando, assim, a gente falou do universo, como eu disse, 90 hospitais, são mais de 22 mil leitos, a gente está falando de um universo que, a gente está falando de 1,5 milhão de internações por ano, e quais foram esses desafios reportados aqui pela comunidade ANAP? Primeiro, aumentar o engajamento do corpo clínico na adesão das mudanças de processo e adesão de novas tecnologias. 90%
dos respondentes assinalaram esse como principal desafio. O segundo desafio que a Fernanda, e está muito alinhado com o que a Fernanda falou rapidamente, é interoperabilidade de sistemas. Então, 71% dos respondentes falam que esse é um dos maiores desafios. E o terceiro, que é garantir consistência da informação e de dados clínicos, que tanto as minhas duas colegas aqui reportaram. A gente está falando de 63% das organizações mencionam isso como um desafio relevante, né? Queria só finalizar aqui falando muito de processos contínuos da nossa experiência aqui no trabalho. Como se a gente vê, a gente mostra que consegue ver dentro dessa pesquisa que existe uma preocupação crescente ou uma valorização crescente a respeito do tema de qualidade, segurança do paciente dentro desse trabalho, e um desafio relevante que saiu aqui dentro dessa pesquisa também é como equilibrar, né, qualidade e custo. Esse é quando a gente pensa, o principal desafio do hospital, essa a principal resposta aqui desses 90 respondentes. Mais de 90% fala que o grande desafio das instituições hoje é como manter qualidade e, ao mesmo tempo, ser sustentável financeiramente, né? Como ter custos que são custos viáveis aqui dentro do Brasil. Então, para a gente pensar que aqui foi praticamente 100% das respostas estão falando desse desafio qualidade e custo, né? Como equilibrar essa relação custo-benefício. Paulo. Bom, Natália, excelente, muito obrigado por ter trazido esse tema tão importante, né, que é o uso dessas essas de auxílio à decisão clínica na beira do leito, né? Então, eu fico pensando, Natália, quando eu era cirurgião vascular, né, na época que eu morava no Brasil, e às vezes eu tinha que tomar uma decisão e eu ficava assim, como é que eu vou consultar um bloco de páginas e páginas de protocolos para tomar uma decisão com o meu paciente na frente, né? Então, essa solução que vocês trazem, eu conheço uma dessas soluções, já usei, né, quando eu tinha paciente, e me ajudou muito. E você trouxe uma questão aqui muito interessante que me trouxe, foi o que eu aprendi hoje, tá, com você, é que nós, profissionais de saúde, precisamos ter muita humildade, tá? E por que eu concluí isso aí? Porque você disse que na pesquisa, 30% mudaram de opinião quando usaram uma ferramenta de suporte na beira do leito. Olha só, 30% das vezes eu mudei a minha opinião. Ou seja, nós temos que ter a humildade de entender que o conhecimento ele é tão vasto e ele muda tão rápido que é impossível eu confiar na minha memória. É impossível eu achar que eu sei tudo. Então, eu preciso desse suporte, eu preciso desse apoio, porque é inviável, é impossível eu conhecer tudo e saber tudo na hora que eu tiver com o meu paciente na frente. E por outro lado, né, você traz que 55% reafirmaram a conduta. Então, mais uma vez, isso é bom também, porque me dá mais segurança. Né? Então, assim, de toda maneira é bom usar, porque 30% eu mudo a minha conduta e 55% reafirma. Eu não sei os outros 15% aí que faltaram, né? Mas, enfim, é muito importante isso aí. E eu,
assim, fiquei me perguntando aqui, essa foi uma coisa que eu aprendi com você, essa questão da gente ter essa humildade, né, de reconhecer que a gente não dá conta de lidar com tanto conhecimento e aplicar tudo. E uma pergunta que eu fico sempre pensando, Natália, é como reduzir esse tempo entre evidência, onde cria-se uma evidência científica, mas essa evidência científica demora muito chegar na ponta, né? Tem estudos que falam até 17 anos, né? Outros aceleraram mais esse conhecimento gerado e a prática aqui, né? Então, assim, como é importante essas soluções que vocês trazem para reduzir esse tempo de geração do conhecimento e conhecimento na prática, né? Você também, gostei muito do que você chama aí da qualidade dos dados, né? É importante melhorar essa qualidade dos dados. E não é surpreendente que você tenha falado que a qualidade e a maior preocupação dos hospitais é a qualidade e custo, né? E quando a gente estava preparando essa conversa aqui, eu citei para você o quíntuplo objetivo do IHI, que diz, né, nos 5 objetivos estratégicos que toda organização de saúde deveria ter, e quais são esses 5, né? Primeiro, prevenir doenças, né, então saúde populacional. Segundo, melhorar a experiência do cuidado para o paciente, e aí tem aquelas 6 dimensões do Instituto de Medicina, que é cuidado a tempo, equitativo, seguro, centrado na pessoa, etc., aquelas 6 dimensões, melhorar a experiência do cuidado do ponto de vista do colaborador, porque trabalhador com burnout não consegue oferecer um cuidado adequado, então precisa olhar essa questão do trabalho com alegria também, né? E o outro ponto é a equidade e o custo, reduzir custo per capita. Então, eu entendo que essas soluções que você traz ajudam muito as organizações a atingirem esse quíntuplo objetivo, né? Bom, muito obrigado, Natália, por sua apresentação. 30 segundos para vocês refletirem o que vocês aprenderam de novo com a Natália hoje. Eu aprendi muito, Natália, agradeço você. Então, 30 segundos aqui para a gente parar um pouquinho e pensar o que eu aprendi de novo. Ok, então, de novo, né, gente, esses 30 segundos é agora, que está tudo fresquinho na cabeça, mas continuem a refletir ao longo de semana, meses, anos aí, para a gente conseguir essas organizações de alta confiabilidade. Eu não sei se vocês lembram um dado que a Fernanda disse, que 40% dos pacientes e famílias dizem que não confiam no sistema de saúde. Gente, isso é quase metade. Então, essa é uma reflexão importante que a gente tem que parar e reconhecer. 40%, pelo menos aqui nos Estados Unidos, não confiam. Bom, eu vou, então, chamar agora todos os panelistas. Nós temos 3 perguntas aqui, pelo menos. E eu gostaria de convidar vocês todos para responder essas perguntas. Bom dia. Posso só falar o que eu aprendi hoje, que eu queria só comentar em cima da fala. Vamos dar uma rodada do que eu aprendi. Paula, Fernanda e Natália, vamos lá. Só queria falar em cima da fala da Natália, né, que é uma pesquisa muito interessante de como as pessoas veem os desafios, né, para atuarem de maneira melhor. Pesquisas como essa, eu acho que são fundamentais, e como eu fiquei pensando assim, o quanto a gente escuta pouco, né? O quanto a nossa escuta é ruim, né? Então tem uma pesquisa importante que a gente precisa escutar quais são as barreiras, e nós, como líderes de qualidade ou liderança de instituições, a gente precisa ouvir
e atuar em cima desses desafios que quem está na linha de frente ou quem está atuando operacionalmente tem, né? Então, assim, a minha reflexão foi sobre a nossa baixa escuta e baixa atuação no que realmente importa para eles, né? Nossa, Paulo, olha, escutar, né? Que exercício. Olha, eu estava praticando escutar, porque eu precisava escutar vocês, anotar tudo aqui, pegar os pontos, e qualquer distração no WhatsApp ou numa outra coisa que eu perdia, eu falei, não, eu não posso perder o fio da meada da fala. Então, essa escuta, como ela é importante, né, Paulo? Especialmente, não é escutar o que a gente já pensa, é escutar o que a pessoa está querendo comunicar, o que é muito diferente. Fernanda, você quer compartilhar para a gente o que você aprendeu hoje? Se aprendeu, nem sempre a gente aprende, mas, né, compartilha para a gente o que de novo você aprendeu hoje. Olha, aprendi muito com as minhas colegas, adorei ouvi-las, são pontos de vista diferentes, essencialmente da Paula. O que me chamou a atenção aqui foi a parte do feedback, né? Feedback com psicologia, segurança psicológica, né? E ouvir as pessoas e que os nossos profissionais valem ouro. Isso, porque assim, uma organização de saúde sem profissionais não é nada. Né? Precisamos também ouvi-los com atenção, porque, como a Paula mesmo falou, eles saem de casa para exercer a sua função, o seu melhor trabalho, então nós precisamos dar o apoio e ter o melhor sistema para que eles possam fazer o seu trabalho. E da Natália, a pesquisa achei fantástica, depois eu vou querer ver os detalhes da pesquisa, porque eu adoro ver essas coisas, números, enfim, saber da realidade que as instituições estão no momento. E essa questão da preocupação dos hospitais em que os profissionais tenham engajamento com as tecnologias, isso é importantíssimo, né? E a questão da interoperabilidade também, ter sistemas interoperáveis para ter dados com qualidade, isso também depois reflete no atendimento que esses pacientes terão, né? E que esses profissionais consigam dar melhor atendimento para o paciente. Achei espetacular. Obrigado, Fernanda. Natália, você quer compartilhar alguma aprendizagem? Eu fui mesclando um pouco da minha aprendizagem também, porque eu tinha um desafio importante, né? Depois das duas eu tinha que... mas assim, da Fernanda, a palavra que eu anotei aqui foi resiliência, né? E o que eu... conectando, assim, com o negócio onde a gente está no dia a dia, assim, quando a gente fala de resiliência, de melhoria contínua, quando a gente está falando de uma implementação de um projeto, de qualquer uma das soluções que a gente usa, a gente sempre fala sobre a importância de dar um tempo para a comunidade poder engajar e começar a utilizar as tecnologias. E como fazer com que eles entendam quais são os benefícios, quais são os momentos em que eles podem usar. Então, assim, e isso é resiliência, né? Não é no primeiro ano, a gente, assim, vê isso dentro da implementação dessas soluções, nossas, a gente vê que a partir do segundo, terceiro ano, é quando você começa a falar assim, olha o que aconteceu com a curva, né? Aquela curva bonitinha de adoção de tecnologia, a gente consegue ver isso em vários clientes aqui na região. Eu cubro a América Latina e eu vejo isso em hospitais na América Latina. Eu falo, gente, resiliência. Segundo ano, vocês vão ver o que está acontecendo. E a gente começa a ver a curva de adoção das soluções. E da Paula, acho que, sim, achei muito bonito que você falou de ter curiosidade para entender a resistência à mudança. Né, ouvir, mas com curiosidade, né, eu achei a palavra que você usou, curiosidade para entender a resistência, um conceito, pensando que é muito difícil, né, porque isso quer dizer, a gente tem que sair das crenças e aí abrir os ouvidos de verdade, entender o outro para pensar como mudar
a atuação. Então, essa curiosidade, eu vou ser mais curiosa, cada vez falar menos e ouvir um montão. Muito bom, Natália, assim, muito bonito. Olha só, nós temos umas 4 perguntas. E antes da gente começar as perguntas, eu gostaria de pedir para que vocês coloquem no chat o que vocês aprenderam hoje de novo. Façam esse exercício, manda aqui para a gente e nós vamos tentar organizar isso e depois compartilhar com vocês. Mandem pelo chat. Eu aprendi hoje isso, tá? Bom, a primeira pergunta é do Paulo, e eu vou abrir para todos vocês. O Paulo, ele pergunta como, não sei se a palavra bem como demonstrar aos gestores a implementarem requisitos de instituições de alta confiabilidade, disseminar esses princípios em toda a organização, destacando benefícios tangíveis e intangíveis que essa mudança trará. Então, a pergunta do Paulo é: como é que os gestores podem demonstrar os benefícios de uma organização de alta confiabilidade e disseminar esses princípios e práticas nessas organizações? Então, vamos começar pela ordem, né, com a Fernanda primeiro, depois a Paula e depois a Natália. Você, Fernanda. Nós sabemos que é difícil, muitas vezes, até a mudança. Temos aqui algumas barreiras, mas é importante mostrar os benefícios, né, que a organização terá ao implementar esses princípios. Benefícios, tanto para a organização, para os funcionários e para a comunidade em si, os pacientes, né? E um ponto muito, muito forte, que eu acho que foi a Natália que citou, é a questão do equilíbrio dos custos, né? Custo e qualidade. Quando nós conseguimos gerir o desperdício, falhas, de uma forma com processos organizados e padronizados, e tendo a equipe engajada, isso acaba refletindo nos custos, na melhoria da qualidade, aumenta a segurança e temos confiabilidade. No início, é claro que há ali um impacto, porque é uma forma de conscientizar, né, de conscientização, mas é possível mostrar dessa forma em que os resultados são visíveis. É claro que, como a Natália falou, não acontece de hoje para amanhã. As mudanças são a longo prazo, mas elas acontecem. Paula, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que tem duas maneiras, né? Eu começaria, talvez, com uma revisão de literatura. Na literatura, a gente tem alguns artigos que mostram esse business case, que eu acho que é o que a pessoa que, né, como é que eu trago de forma tangível para o gestor. Então, a gente tem alguns casos já publicados, você pode se utilizar desses casos já publicados na literatura. Outra forma é você construir isso dentro da própria instituição, que acho que tem até mais força, né, se você construir isso dentro da sua própria instituição. Então, como é que você demonstra esse ganho financeiro quando você tem segurança do paciente? Você pode demonstrar ele através de uma maior eficiência operacional, ou seja, você ganha reduz tempo de permanência, ou, né, mas eu reduzo o tempo de permanência, e daí? Talvez você reduza o tempo de permanência de um paciente com um ticket mais baixo, consegue substituí-lo por um ticket mais alto. Você diminui desperdício em termos de RH, em termos de materiais, insumos, você consegue muitas vezes demonstrar essa redução de desperdícios. Então, através desses 3 itens, né? Tempo de recurso humano ou tipo de recurso humano que você está usando dentro de um fluxo e materiais e insumos. É sempre importante a gente desenhar o fluxo que acontece habitualmente e como um processo alinhado modificou esse fluxo, eventualmente simplificando e atuando nesses componentes que eu disse, e dali você vai conseguir retirar o custo, você vai conseguir avaliar o quanto você retornou, né, de investimento, financeiramente para a instituição, um processo mais seguro. E daí trazer o lado da imagem, né? Um processo seguro, né,
traz, né, nem estou falando da experiência do paciente, porque isso é o básico, né, é o mínimo, né? Então, traz uma melhor experiência do paciente, claro, ninguém vai para uma instituição de saúde pensando que vai sofrer um evento adverso, mas também tem um risco de imagem, né? Hoje em dia, cada dia mais, os celulares estão aí em todos os leitos, todas as instituições de saúde, e todo o processo não seguro tem um risco de imagem muito grande e importante, que pode levar a um prejuízo financeiro para dentro das instituições e reputacional, muitas vezes irrecuperável. Então, acho que são alguns aspectos que você pode construir dentro da sua instituição. Enquanto você constrói, se você não estiver pronto, você pode se utilizar de alguns artigos que já têm publicado toda essa construção. Obrigada. Excelente, Paula. Obrigado. Natália, quer complementar alguma coisa? Eu acho que sim. O que elas falaram, tanto a Fernanda quanto a Paula, assim, absolutamente. O que a gente vê, assim, na prática, né, no dia a dia, cada vez mais, não tem uma instituição que não faça a pergunta de qual que é o ROI, né? Qual que é o Return on Investment? Quanto isso retorna? E como que eu vou fazer a medição disso? Então, assim, ter muito claro quais que vão ser os indicadores que vão ser monitorados e ter junto da instituição momentos onde vai ter espaço para discussão sobre esses indicadores é crítico, né? E conforme a gente foi falando aqui, eu lembrei de um caso que a gente tem, uma das nossas soluções, ela está integrada no prontuário eletrônico e a gente faz alertas para avisar se aquela prescrição pode gerar algum efeito adverso, né? E monitorar a quantidade de vezes e a severidade do número de alertas fez com que isso abrisse espaço dentro dos comitês de discussão nessa instituição para planejar quais são os próximos passos. Mas fazer isso foi importante. Primeiro, entender que eu queria medir. Segundo, saber o que eu queria medir, acompanhar e dar espaço para discussão, né? Discussão no seguinte sentido: entender o porquê, criar o plano, né? Não é para apontar dedos, mas buscando essa melhoria contínua. Vejo isso muito na prática e cada vez mais nos hospitais. Assim, a discussão não é só mais na prática clínica, a discussão é com o CFO do hospital, né? É com o diretor financeiro, que quer também entender como cada um dos programas tem contribuído para a redução do custo, para o aumento da receita dentro da instituição. Obrigado, Natália. Nós temos mais 3 perguntas e nós temos 11 minutos. Então, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivos aí para a gente conseguir responder as outras 3 perguntas. Eu vou fazer essa pergunta para a Paula, mas eu gostaria que a Fernanda e a Natália comentasse como que a expertise delas podem ajudar a Paula a responder essa pergunta, né? A pergunta é da Luciana e ela diz o seguinte: poderiam compartilhar como vocês têm estruturado a área de alta confiabilidade nos hospitais que atuam ou atuaram e quais os processos de trabalho são criados para além do que já era feito no escritório de qualidade? Então, Paula, essa é a pergunta, depois perspectiva da Natália e da Fernanda de como elas podem ajudar a você a responder essa pergunta. Tá. Obrigada pela pergunta. Então, não existe uma área de alta confiabilidade. Alta confiabilidade é uma abordagem, uma mentalidade de um sistema, né? Então, quando a gente fala de sistema, como eu disse anteriormente, a gente tem que, primeiro, que a alta liderança ponha essa mensagem, que não precisa ser o termo alta confiabilidade, mas essa mensagem precisa estar na visão, na missão, propósito da instituição. Depois disso, a gente precisa ter metas que dirijam a instituição para esse caminho, né? E como eu disse, a meta por si só, ela não faz nada. Então, você precisa desenhar um sistema que vai operar para atingimento dessa meta. Você precisa de desenho de processos que vão apoiar o atingimento desses resultados. Então, isso vai muito além da área da qualidade. Isso é uma coisa que tem que vir, uma decisão institucional, e a partir dessa decisão institucional, você vai desdobrando através de meta e desenho de processos de uma maneira cada dia mais confiável. Paulo, eu quis simplificar um pouco para também não me estender. Tá bom, obrigado, Paula. Fernanda e Natália, vocês querem complementar na perspectiva de vocês?
Sim, acho que, como a Paula muito bem falou, a liderança aqui tem um papel extremamente fundamental no engajamento das suas equipes e na disseminação desse conceito em toda a organização, porque como a Paula falou, não é uma área, isso deve ser transversal a toda a organização. Exatamente. E porque a segurança, desculpa, acontece em todas as áreas, não só numa área específica. E então, a liderança tem um papel fundamental. E eu acho que a Paula, que foi espetacular nesse assunto, Excelente. Natália, algum comentário? Acho que um elemento que ela toca aqui, que é ter um processo bem estabelecido, isso é fundamental, né? Não quero também trazer muito mais provocação aqui na discussão, mas, assim, se a gente pensar e outro dia eu quase deixei um grupo, a gente estava com um grupo de enfermagem aí numa sala discutindo implementação de jornada Magnet, e aí, assim, tem uma estatística aqui no Brasil que cerca de 20%, tem cerca de 20% de turnover dentro das organizações, mais intensos em algumas áreas ou menos em outras. É dizer o seguinte, né, se eu tiver 10 pessoas, no final do ano, 2 delas que eu treinei dentro do processo, que eu estou buscando fazer a melhoria contínua, ela não estará mais conosco, né? E esse dado é muito forte, por isso ter processos uma área, um depositório onde fazer cuidado com a gestão do conhecimento é fundamental quando a gente está falando de um turnover tão alto, né? E porque a comunidade é muito pressionada, é um trabalho difícil. Então, assim, esse turnover não assustou ninguém dentro da sala, mas assusta qualquer consequência de ter um turnover tão alto como 20%. Nossa, impressionante, hein, Natália? Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta é da Gesuane. Obrigado, Luciana, Paulo e Gesuane, pelas perguntas. A Gesuane pergunta assim: por onde começar a implementação de um movimento voltado à segurança do paciente? Vamos agora começar com a Fernanda e depois ouvir a perspectiva da Paula e da Natália. Por onde começar? Bom, aqui já há muitos históricos e muitos artigos já publicados nesse assunto. Por onde começar? Esse conceito é um conceito que é muito referenciado, que é um processo top-down, ou seja, começa da gestão de topo e vai até a linha de frente, né, a linha operacional. Portanto, como nós já comentamos aqui, a liderança, a gestão de topo, precisa ter o primeiro contato, a conscientização da importância desse assunto, desse conceito, e a partir daí é que dissemina por toda a organização. Isso nós já temos N estudos que comprovam essa prática, justamente por ser um processo que parte da gestão de topo. Natália, quer comentar? Acho que eu concordo totalmente. Topo mostrando benefícios, né? Se você mostra, ao invés de falar riscos, falar sempre de benefícios. Uma vez que as pessoas... Porque você começa aqui eu estou numa palavra ruim mesmo, uma vibe positiva, né? Que é isso que a gente precisa ter quando está iniciando qualquer projeto de implementação. Paula, na sua experiência, como é que você vê isso? Eu entendo que deveria começar com a liderança, concordo com as minhas colegas, mas eu não vou ser ingênua de falar que é sempre assim, né, gente? Então, algumas instituições ainda não têm líderes educados em relação a essa abordagem, e daí, por onde eu começaria se eu estou numa situação dessa? Só queria fazer um comentário sobre isso. Eu começaria pelas metas de segurança, né? Então, coletando dados em relação a metas de segurança, demonstrando isso. Então, buscando o espaço para demonstrar esse dado e mostrar também para a instituição as consequências, tanto do ponto de vista pessoal dos pacientes, mas também do ponto de vista institucional dos dados estarem como estão. Então, talvez o meu começo seria por aí, se eu não tiver uma liderança já engajada nesse tema. Obrigado, Paulo. E, por fim, a última pergunta do César. Obrigado, César, pela pergunta. No contexto de medicamentos,
há uma preocupação com relação à logística, seja de entrega de algum distribuidor ou mesmo internamente, desde a farmácia até o leito? Vou começar com a Natália e depois terminar com a Fernanda. Não sei se você quer contribuir, Natália. Não é muito minha área de especialidade, então vou passar para minhas colegas, porque a experiência que eu tenho já é quando o medicamento ele está sendo prescrito, então... Ok. Paula, na sua experiência, como é que é essa questão aí do medicamento, logística, distribuição? Bom, lembrar que o erro medicamentoso é um dos principais eventos adversos que a gente tem no mundo, né? É uma questão fundamental e eu entendo que essa cadeia começa desde a logística, né? Em quais são as medicações que são compradas, em que segurança, como elas são identificadas, como elas são ofertadas para a ponta. Então, toda essa cadeia ela tem que funcionar de maneira fluida e com barreiras de segurança para que o paciente, no final, não sofra um evento adverso, né? E todos aqueles conceitos que a gente falou de segurança servem também para quem está no almoxarifado, para quem está fazendo compras de insumos, né? Como é que você faz? Como é que você identifica qual delas é mais segura? Como é que você identifica se ela traz uma embalagem segura? Então, todos os conceitos que a gente usa para assistência, a gente também pode usar em áreas não assistenciais. Esse é um ponto bem importante. Obrigada pela pergunta. Fernanda? Só complementando, então, o que a Paula disse, também não sou muito... Minha expertise não é muito na parte da logística, mas falando mais internamente no hospital, acontece, sim, muitos erros na medicação, como a Paula falou, e como é que nós podemos usar esses princípios da alta confiabilidade para que esses eventos diminuam? Há uma série de práticas que já são implementadas atualmente e são públicas e são muitos compartilhadas em artigos, inclusive, em aplicar esses princípios, no caso, falando na dispensa da medicação, quando o paciente está internado, ter o máximo de cuidado, principalmente na parte da dispensa, depois na administração, aplicar cada um desses princípios em cada ponto em que esses medicamentos serão geridos, na dispensa, depois na administração pelo enfermeiro, ajuda muito na diminuição desses eventos. Isso já há vários casos já publicados, e como que as implementações podem ser feitas. Okay. Bom, nós temos aqui um minutinho, eu gostaria de convidar a Paula, a Natália e a Fernanda para dizer duas palavrinhas nesse 1 minuto restante aqui. Nesse assunto, quais essas 2 ou 3 palavras vocês gostariam de compartilhar com a audiência? Paula, vai lá primeiro. Bom, vou usar o que a gente já usou, né? Resiliência, escuta, curiosidade. Natália? A Paula pegou minhas 2 palavras que eu tinha aqui, resiliência e curiosidade. Curiosidade, para mim, é a palavra que eu vou usar aqui. O meu próximo mês eu vou ficar muito curiosa. Fernanda? Pois eu também ia usar a palavra resiliência, mas uso a palavra feedback, que foi comentado muito aqui, e muito também atenção, feedbacks com os profissionais, que eles são importantíssimos para as organizações. Muito bem. Bom, nós já chegamos aqui ao final dessa sessão. Depois nós vamos comentar com os organizadores para selecionar literatura para vocês explorarem mais, como Psicologia da Mudança, Organizações de Alta Confiabilidade, o Quíntuplo EM, Segurança Psicológica. A gente vai tentar organizar aqui o material para compartilhar com vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Muito obrigado, Fernanda, Natália e Paula. Excelente estar aqui com vocês. Aprendi muito hoje. Um abraço a todos. Obrigada. Obrigada.